Olá, nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre a atividade do experimento O Sobe e Desce da Roda Gigante. Antes de ver esse vídeo, é importante que você tenha feito a construção da mini roda gigante e que você tenha completado as duas tabelas com as medidas conforme foi orientado no roteiro de estudos e também no vídeo que eu fiz explicando a atividade. Feito isso, eu vou fazer então aí alguns comentários sobre a questão 6, que é a questão onde você deve construir os dois gráficos. No primeiro gráfico, você tem que colocar no eixo X as medidas dos ângulos em radianos. Então aqui eu coloquei alguns, né? Π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Lembra que quanto mais ângulos você conseguir colocar na sua tabela na hora de fazer as medidas, mais pontos depois você vai ter na hora de fazer o gráfico e melhor vai ficar a sua precisão do gráfico. No eixo Y são as alturas que você mediu com a régua, né? Então lá, botou o ponto de referência, pegou a régua, viu qual era a altura do ponto e relacionou com o ângulo em radiano que você fez a parada da mini roda gigante. O valor máximo que vai aparecer aqui está diretamente relacionado com o tamanho da sua roda gigante. Então, se você fez a sua roda gigante com um raio mínimo, que era de 5 centímetros, a maior altura que você conseguiu é alguma coisa um pouco a mais de 10 centímetros, né? Que é 10 centímetros vai ser o diâmetro todo da circunferência e mais um pedacinho ali, dependendo da distância que você deixou da circunferência da roda gigante até a base. Então, se foi com a altura mínima que você fez, né, de raio 5 centímetros, essa altura máxima aqui é um pouquinho a mais que 10. Agora, se você fez a roda gigante com o raio máximo indicado no roteiro, que é de 15 centímetros, então 2 raios vai ter 30 centímetros, né? Aí significa que essa altura máxima aqui ela é um pouco maior do que 30. E se você fez entre 5 e 15 centímetros, essa sua altura máxima vai estar entre 5 e vai estar entre 10 ou 30 centímetros. Aí a altura média vai ter que ser a metade da sua altura máxima. Quando que você vai atingir a altura média? Quando o seu ponto de referência estiver ali no 90 graus ou no π sobre 2. Na altura máxima tem que ser no ângulo π, que é o ponto mais alto, é quando ela dá meia volta, que é 180 graus. Depois, volta a ter um ponto na altura média, que vai ser o 3π sobre 2, que é mais ou menos 270 graus. E quando voltar ao 2π, que é quando você completa a volta toda, vai ter que voltar a ser a altura mínima, que é só aquela distância ali entre a base e a parte mais baixa da mini roda gigante, tá? Como são duas voltas, né, no final o seu gráfico vai ter que ficar assim. A primeira onda com a volta de 0 a 2π e a segunda onda com a segunda girada da mini roda gigante. Então aqui também eu só coloquei alguns valores, né? Lembra que o seu provavelmente vai ter vários outros, porque você deve ter feito várias marcações. No gráfico final, vai ter então um ponto de máximo, que é na medida de π radianos, e outro ponto de máximo, que é na medida de 3π, que é quando está dando a segunda volta. Se o seu gráfico não ficar com esse formato de duas ondas, tem algum problema na sua medida. Ou você anotou errado na tabela, ou você olhou de forma equivocada na régua, né? Então, aí você tem que refazer as medidas e refazer a sua tabela. Sempre você vai relacionar o ângulo com a altura da régua, o ângulo da parada do ponto de referência da mini roda gigante, com a altura medida pela régua, e esses pontos eles vão dar um formato de onda. Não necessariamente vai ficar assim uma onda perfeitinha, tá? Às vezes um ponto de máximo aqui vai ficar um pouquinho mais para cima, outro aqui um pouquinho mais para baixo. Não tem problema nenhum ter esses pequenos erros por causa da imprecisão da medida, da régua e vários outros fatores. Mas, né, a grosso modo, tem que formar essa característica, né, esse tipo de curva de onda. Já o segundo gráfico, no eixo X, são as medidas do comprimento do barbante, né? E no eixo Y são também as alturas medidas com a régua, as mesmas alturas até, na verdade, lá do primeiro gráfico. A diferença é que agora no eixo X não são mais os ângulos de referência, e sim a medida do comprimento do barbante. Então, nesse caso aqui, a medida do comprimento do barbante ela vai sempre aumentando, né? O final vai ser o comprimento máximo do barbante.
que está relacionado com 2 voltas. O valor médio do seu gráfico vai ser quando o seu ponto de referência da roda gigante der uma volta completa. Aqui, daí é o menor valor do barbante. Quando você começar a segunda virada, o barbante vai continuar crescendo, 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 crescendo a distância percorrida, até quando ele retornar para a parte mais baixa da mini roda gigante, vai chegar ali no valor máximo, né? Então, a mesma coisa aqui, a altura máxima depende do tamanho da sua roda gigante, assim como no primeiro gráfico. A altura média também, né? A altura mínima sempre um pouquinho acima do zero, porque tem sempre ali uma distância entre a base da roda gigante e a base da superfície. E aí fica essa característica também em formato de onda, tá? Sendo que daí, nesse caso, o primeiro vale que vai aparecer no seu gráfico vai ser depois de ter dado uma volta completa na mini roda gigante. E o segundo vale vai voltar a aparecer quando terminar a segunda volta completa. Também aqui esses valores de médio e máximo, né? Vai depender também do tamanho da sua roda gigante. Quanto maior foi o diâmetro da roda gigante, maior vai ser essa distância máxima. Quanto menor foi o diâmetro, menor vai ser a distância máxima. No fim, tem que ficar um gráfico como esse aqui, tendo 2 ondas, né? Relacionando o comprimento do barbante, onde aqui vai ser o comprimento máximo, que é o barbante esticado por 2 voltas. Aqui o médio, que é o barbante esticado por 1 volta. E a altura máxima, de acordo com o tamanho da sua mini roda gigante. Não tem como fazer uma correção mais detalhada, né? Porque é um experimento, então depende muito da precisão e da quantidade de dados que você coletou lá na etapa do experimento. Então, se os pontos eles ficarem também todos muito aleatórios, significa que ou você anotou errado na tabela, ou você tomou as medidas de uma forma muito imprecisa, e aí você precisa fazer novamente a coleta de dados com bastante calma, com bastante atenção, de uma forma bem organizada, porque daí depois fica bem fácil para montar o gráfico e com certeza daí ele vai dar esse formatinho de onda, tá? Bons estudos para você e até mais. Tchau!